Shalom! Começando este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é sábado, 14 de fevereiro de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que nós possamos ter um sábado na presença do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? E que nós possamos dizer assim: quando eu olho para mim, pecador, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para esse grande Deus poderoso e entrego a vida a Ele, eu não vejo como me perder. Amém? Vamos para a Bíblia? A voz é minha, mas a palavra é de Deus eternamente. Hoje nós vamos falar da graça salvadora de Jesus Cristo em nossas vidas. O que é graça? Graça é um favor imerecido. E a gente vai ver aqui no decorrer da mensagem. Convido vocês para ir para o livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 e verso 9. Acompanhe comigo. Porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então, é um dom de Deus, né? Pela graça sois salvos. A salvação, ela é uma iniciativa exclusiva de Deus, né? Em nosso favor, né? Concedido a mim e a vocês, sem nós merecermos, né? Então a graça, ela é um favor imerecido de Deus para nós, mas pelo amor que Deus tem por mim e por você. Então, Ele nos deu essa graça. Amém? Por meio da fé. O que é fé? Fé é você e eu acreditar naquilo que existe, mas que nós não podemos ver fisicamente, como Deus. Eu sei que Ele existe e eu sei que Ele é o meu Salvador. Mas eu não posso vê-lo pessoalmente, por enquanto. Mas eu sinto a sua presença. E isso é fé, e eu tenho certeza que vocês também. Um dia, quando nós estivermos lá nas mansões celestiais, a gente vai poder ver esse Deus pessoalmente, pela graça. Amém? Não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não pode ser produzida por nenhum ser humano, certo? É um presente dado a Deus por nós. Amém? Não vem de obras para que ninguém se glorie, né? Ninguém pode se vangloriar de ser salvo, né? Por ser bom, pois a salvação ela é baseada no mérito de Jesus ao nosso favor, certo? Que nós possamos realmente dar valor nessa maior graça que Deus nos concedeu, né? Que foi a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A salvação ela é de graça, mas ela custou muito caro. Ela custou a vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. Por isso, você que está me assistindo agora, dê valor à morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário por vocês e por mim, sem a gente merecer. Amém? Agora então a gente vai para o livro de Romanos. Romanos, capítulo 3, verso 23 e verso 24. Diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos
da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram. Estabelece a necessidade universal da graça, pois ninguém é justo por si mesmo. Amém? Justificado gratuitamente. Justificação é o ato jurídico de Deus, né? Declarar o pecador não culpado. É de graça e sem custo para Deus. Como eu disse, é de graça. O nome fala graça, mas é uma graça que custou muito caro. Como eu disse no começo, custou a vida do Filho de Deus. Certo? Porque há em Cristo, a redenção que há em Cristo Jesus. A graça não é barata, né? Ela realmente custou o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Fomos comprados de volta da escravidão do pecado. Jesus pagou ali na cruz os meus pecados e os seus pecados, por amor a mim e por amor a vocês. Que vocês, eu aceitei, e aceitei há muitos anos atrás, esse sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso que eu falo hoje para vocês, se vocês ainda não aceitou, aceite, por favor. Somente assim vocês vão ser salvos. Porque não há nenhum outro nome, a não ser Deus, que possa me salvar e salvar a vocês. Agora nós vamos para o livro de João. João, capítulo 1, verso 16 e verso 17. A plenitude da graça. Vamos lá então? Verso 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude a graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a lei veio através de Moisés. Moisés foi um mediador da lei de Deus. Mas, por Cristo Jesus, a graça salvadora, né? Graça sobre graça significa que a graça de Deus, ela é inesgotável, né? Contínua e abundante, uma bênção atrás da outra. Amém? Glória a Deus. Que esse Deus maravilhoso derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês que estão me assistindo agora. E eu falo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Se você ainda não entregou a sua vida a este grande Deus, entregue a sua vida e faça de Deus o primeiro e o único na sua vida. Não deixe Deus para segundo planos, porque Deus te ama e através do seu amor a vocês e a mim, Ele concedeu a maior graça de todos os tempos. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo Jesus. Amém? A minha graça te basta. A graça não é apenas por salvação futura, mas para sustentar o cristão.
no sofrimento e nas tentações diárias. Que nós possamos dizer assim, como o apóstolo Paulo disse, a tua graça me basta, certo? O nosso sofrimento, as nossas tentações, as nossas tribulações diárias, que acontece todos os dias, não somente na minha vida, mas na vida de todos vocês. Que nós possamos entregar as nossas preocupações, as nossas, como se diz assim, as tentações que sofremos diariamente, né? Porque o inimigo de Deus também é nosso inimigo e ele quer nos derrubar. Então que nós possamos andar de mãos dadas com esse grande Deus. Porque ele disse que segura na minha mão, segura na sua mão e não deixa que nós caiamos no buraco. Mas para isso nós temos que ter um relacionamento diário com esse grande Deus, certo? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando reconhecemos que não temos força, quando nós reconhecemos que não temos força, que estamos fracos, aí então entra a graça divina na minha vida e na vida de vocês, meus irmãos em Cristo Jesus, minhas irmãs em Cristo Jesus, né? Mostrando que o poder de Deus, ele é genuíno. O poder de Deus é o único poder que age na minha vida e na sua vida para nos restaurar de todas as coisas que acontecem na nossa vida, nas nossas vidas, que nós sozinhos não conseguimos, resolver. Aí então entra a graça de Deus, entra o poder de Deus nas nossas vidas. Amém? Né? Veio assim, ó. Agora veja bem. Quando reconhecemos que não temos força, então age a graça divina. Agora vamos falar um pouquinho da graça superabundante. Romanos, capítulo 5, verso 20. Acompanhe comigo. Veio, porém, a lei para que a ofensa se abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então veja bem, aonde o pecado abundou, onde o pecado se fez pecado, a graça se fez graça e superabundou. Certo? Certo? Deus é onisciente, onipresente, certo? E onipotente. Deus está comigo agora aqui que estou falando, e Ele está com você aí do outro lado, Ele está aonde você estiver nesse momento, em todas as partes do mundo. Deus está ao mesmo tempo. Aonde esse vídeo chegar, meu Deus, abençoe esse irmão, abençoe essa irmã que está assistindo, derrame as bênçãos sobre suas vidas, meu Pai. Que vocês sejam firmes nas promessas de Deus, porque Deus te ama, Deus quer salvar você, meu irmão em Cristo Jesus e minha irmã. Deus está usando eu como um instrumento em suas mãos para levar o evangelho até vocês. Amém? Certo? Onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça é maior que o pecado, né? Não importa o tamanho da falha humana. O perdão, o amor de Deus em Cristo Jesus são maiores, né? E capazes de nos restaurar. Certo? Não há pecado que Deus não perdoe. Deus só não vai te perdoar se você não se arrepender e se você não confessar o pecado. Quando você não se arrepende, quando você não confessa o pecado, então você não está deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Certo?
então não tem como Deus te perdoar. Né? Eu sempre digo aqui, pecados confessados são pecados perdoados, mas você e eu temos que confessar os nossos pecados diante do Pai. Amém? Certo? A graça imerecida, como eu disse, é de Deus, nos dando amor, perdão e a vida eterna, que não merecemos, por causa de Jesus, que recebeu a condenação que nós merecíamos. Veja bem, nós recebemos de Deus uma graça imerecida que a gente não merecia, certo? Mas por causa de Jesus, que recebeu a condenação que nós merecíamos. Aquele sofrimento que Jesus passou na cruz do Calvário, por mim e por você, sem a gente merecer. Isso foi um ato de amor, certo? O maior ato de amor da história da humanidade. Então eu digo para vocês, aceite Jesus como o único suficiente Salvador de suas vidas. Aí vocês poderão falar como o apóstolo Paulo, a tua graça me basta. Amém? Oremos ao nosso grande Deus. Grandioso, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado, Pai, por nos conceder a oportunidade de compartilharmos a Tua palavra com os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre cada vida que está nos assistindo neste momento. Que nós possamos dizer assim, a Tua graça nos basta. E um dia nós possamos agradecer pessoalmente a Ti e ao nosso irmão Jesus Cristo. E dizer, valeu a pena. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A voz foi minha, mas a palavra é de Deus eternamente. Amém. Shalom.